Deus pôs no meu coração é falarmos um pouco sobre aquilo que nós estamos experimentando como igreja, né? Ontem nós tivemos aqui, não sei se, talvez não todos estão aqui, puderam estar ontem, mas nós tivemos aqui um tempo de gratidão, de oração, de envio, né? Do pastor Lazarino e do Fabiano, que vão para Moçambique amanhã à noite. Eles já estão, na verdade eles vão na madrugada de terça-feira, né? Mas amanhã à noite já tem que estar lá no aeroporto. E eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso, né? Sobre esse envio para o campo missionário. Porque é um marco importante na vida da nossa igreja, é uma atividade muito importante que a nossa igreja investe, missões, né? Investimos em missões, investimos em capacitação para missões, em levarmos pessoas capacitadas para olharem aquele local, para pensarem em tudo aquilo que Deus quer realizar ali e pensarem como viabilizar tudo isso, né? E é muito bom a gente fazer parte disso. E eu acredito que missões é uma parte inseparável desse chamado que Deus tem para nós como servos dele, né? Pensar que nós somos chamados para servir a Deus, é impossível pensar isso, separando isso desse realizar de missões, né? De fazermos missões. Deus nos chama então para servirmos tanto na nossa casa, quanto na nossa igreja, quanto no nosso trabalho, quanto para o nosso próximo, o seu vizinho, quanto também até os confins da terra, né? Deus nos chama a servir de muitas e muitas formas, em muitos e muitos lugares, né? E uma dessas formas é através de missões, através do trabalho missionário, né? A gente sabe que Deus, ele tem um propósito missionário para o seu povo desde Abraão. Desde a promessa que Deus fez a Abraão, na sua aliança lá em Gênesis 12, ele coloca isso, que por meio de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, né? A família de Abraão seria a fonte de bênçãos, seria um canal, melhor dizendo, de bênçãos de Deus para todas as famílias da terra, não só para os descendentes de Abraão, né? Deus tem então um propósito missionário para aquele povo que ele chama de seu. Um propósito de servir não somente onde você está, onde você vive, mas também conforme você vai indo, conforme você vai se locomovendo, conforme você vai explorando esse mundão que existe afora, né? E Deus ainda hoje continua nos chamando para participar desse plano. Seja indo, seja orando, seja investindo, seja se preocupando. Mas Deus convida a todos nós a fazermos parte disso, desse chamado para servir até os confins da terra, né? Deus nos chama para servir além das quatro paredes da igreja. Nós somos chamados a isso, a servir aqui dentro, mas também aqui na frente, mas também na sua casa, mas também no seu trabalho e por onde quer que a gente possa ir, né? E eu queria trazer para nós hoje, de modo rápido, algumas compreensões que podem nos ajudar. Compreensões que estão no Salmo 95. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia lá. Salmo capítulo 95. Nós vamos meditar dos versículos 1 até o versículo 7. Salmo 95, verso 1 até verso 7. Você pode deixar aberto aí sua Bíblia. Eu vou ler só o versículo 1 nesse momento. E nós vamos orar para que Deus nos conduza nessa reflexão. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos orar rapidinho? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é rica, Tua palavra que é viva, que ela nos ensina a respeito do Senhor, nos ensina a respeito dos Teus planos para nós e da Tua vontade para nós, ó Pai. Nós queremos pedir a ajuda do Teu Espírito nesse momento, para que possamos compreender as verdades, ó Pai, da Tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa, ó Deus, aplicar aos nossos corações aquilo que está registrado na Tua palavra. Que o Senhor possa usar minha vida nesse propósito, apesar também de quem eu sou, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Olhando aqui para esse Salmo 95, eu queria que nós pensássemos algumas compreensões que nos ajudam a cumprir a tarefa desse serviço até os confins da terra. A cumprir com essa tarefa, seja indo, seja investindo, seja tendo visão para isso, seja orando por isso, se preocupando com isso, né? Nesse salmo nós encontramos algumas lições importantes sobre isso, algumas compreensões. E a primeira compreensão que eu queria que nós refletíssemos essa manhã é a compreensão do movimento, né? Nesse salmo nós vemos o começo dele, esse versículo 1, e também lá o comecinho do verso 6. O salmista, ele traz para nós um imperativo coletivo, que invoca movimento nosso, né? Ele diz assim, ó: venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Lá no versículo 6, você vê na sua Bíblia, ele também repete: venham, adoremos e prostremo-nos, né? Salmista aqui, ele não adora sozinho, ele não se movimenta sozinho na direção do Senhor, e na direção do culto ao Senhor e da adoração ao Senhor, mas ele convida, né? Ele convida e ele se desloca a essa adoração. Isso já nos ensina por si só, que para nós termos mais facilidade em cumprirmos com essa tarefa que Deus nos dá, uma tarefa de serviço a Ele, serviço não somente onde nós estamos, mas além de onde nós estamos, nós precisamos nos mover, nós precisamos compreender o que é esse movimento. Deus nos convida ao movimento, né? Nós vemos que a vida do povo de Deus não pode ser uma vida parada. A vida do povo de Deus não pode ser uma vida acomodada. Não pode ser uma vida somente dentro da zona de conforto. Deus não nos chama para isso. Quando nós reconhecemos de Deus um chamado para nós, e Deus nos convida a servirmos, quando somos chamados para servir a Deus, Deus está nos convidando a sair da nossa zona de conforto, a sair da nossa acomodação. Ele nos convida ao movimento. Ele quer que a gente se movimente, né? Só que isso se choca com uma filosofia que muitas vezes nós levamos à nossa vida, que é a filosofia do mínimo possível. Muitas vezes nós conduzimos a nossa vida, tanto dentro da igreja quanto fora, através da filosofia do mínimo possível. Quantos colegas de trabalho você não tem que trabalham dessa forma? Fazem o mínimo possível, porque não acham que vai fazer diferença. Porque não acham que eles devem se esforçar para que outro enriqueça, né? E então levam o seu trabalho como: eu vou fazer o mínimo possível, para eu só não ser demitido, né? Para eu só não levar uma justa causa. E a gente leva outras coisas assim, né? Muitas vezes nós levamos o nosso casamento como o mínimo possível. Vamos fazer o mínimo possível só para não divorciar, né? Então, quando surge uma questão que assim, ó, nós vamos nos divorciar por causa disso, aí sim, a gente se dedica nisso daqui. Mas outras coisas, você vai se divorciar comigo se eu não lavar a louça agora? Não, não vou. Então eu não vou lavar agora. Vou fazer o mínimo possível, né? Fazer o mínimo que eu posso. Nós levamos muitas coisas assim. A nossa vida de santidade, às vezes, a gente leva assim, né? Nós não buscamos, às vezes, na Escritura, o desígnio de Deus para nós. Onde Deus quer que a gente vá. A gente só procura assim: Deus, quais são as proibições? Quais são as coisas que eu completamente assim, terminantemente não posso fazer? São essas aqui? Os 10 mandamentos? É o mínimo? Então eu vou fazer o mínimo, né? Eu vou cumprir com o mínimo possível. E às vezes esse nosso serviço, ele também fica assim. Às vezes a gente se acomoda e não pensamos para além simplesmente do nosso grupo de pessoas mais próximas, daqueles amigos que nós temos, as pessoas que nós temos afinidade dentro da igreja. A gente não pensa para além disso, porque a gente se acomoda, né? A gente se acomoda no mínimo. Só que Deus nos chama para muito mais. A gente tem que entender que o plano, ele é de Deus. E se Ele escolhe nos usar para cumprir esse plano, a gente precisa se desprender da filosofia do mínimo possível, né? Nós precisamos sair disso. Deus nos convida não para fazer o mínimo. Deus nos convida não para nos movimentarmos pouco, para nos contentarmos com um serviço que é pequeno. Mas Deus nos convida ao movimento. Ele quer que a gente se movimente na direção dele. Ele quer que a nossa vida seja um constante movimento na direção dele. Um constante movimento de testemunho, um constante movimento de discipulado, um constante movimento de ensino.
de ser um reflexo de quem Cristo foi, de quem Cristo é, né? É para isso que Deus nos convida. Então a gente não pode ficar parado. Jesus nos desafia a isso. Jesus desafia os seus seguidores, os seus discípulos, logo antes dele subir aos céus. Lá em Mateus 28:19, você conhece esse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado, né? Jesus nos convida e nos desafia ao movimento. Ao movimento. Nós devemos sim estar capacitados para esse ensino, onde quer que a gente passe. O foco do que Jesus nos fala não é simplesmente da gente se voltar só para o movimento, só para ir e não fazer nada, né? Jesus nos convida a fazer, a ensinar, a discipular e ir enquanto nós fazemos isso. Porque se nós discipulamos aqui, por onde quer que você vá, você vai discipular e você vai ensinar. Em outro momento, Jesus também diz, lá em Atos capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, Jesus ele convida ao movimento. Quando ele fala essas cidades, não é à toa, ele está falando, ele está abrindo o escopo. Você entende? É como se você tivesse no seu celular, não sei se o seu celular tem, na hora que está na câmera, não tem o 3x, ou 5x, ou 2x pelo menos, algum x deve ter. E aí, o 3x ou 5x, ele é Jerusalém. Aí quando você afasta para 1x, a imagem faz o quê? Você vê mais coisa, Judéia, Samaria, mais coisas, engloba mais gente. É um movimento. É não ficar só ali no nosso conforto, não só ali dentro, mas é ir para fora, né? E aí, até os confins da terra. Aí você colocou o 0,5. Aí virou uma grande angular, né? Você consegue ver tudo. Jesus nos convida para esse movimento. Nós não fomos chamados a permanecer na zona de conforto espiritual, né? Deus nos chama para servir e Ele nos chama para esse movimento missionário, para nos movimentarmos na direção dEle, para nos movimentarmos e nós movimentarmos quem está ao nosso lado, para nós sermos assim como esse salmista. A gente não só vai, a gente fala, vem, vamos louvar, vamos cantar juntos, vamos celebrar o rochedo da nossa salvação, né? Isso é movimento. Pessoas que geram movimento. Nós precisamos compreender isso. Mas não somente isso que o salmista nos ensina, o salmista também nos ensina um método. Ele também nos mostra um método para esse nosso movimento, né? Como que nós devemos fazer esse movimento? Ele traz para nós de forma muito prática, né? Que nós devemos sair ao encontro do Senhor com ações de graças e cantar salmos de vitória ao Senhor, né? Bradar a vitória do Senhor com a nossa voz. É a isso que Deus nos convida. Essa é a forma desse movimento, né? A forma do movimento, ela precisa ter alguns elementos fundamentais, 2 para ser mais exato. O primeiro é a gratidão, né? Essa deve ser a forma do nosso movimento. Nós devemos nos movimentar na direção de Deus, nós devemos nos movimentar nessa vida de adoração e como servos do Senhor, com gratidão, com ações de graças, né? O que ele se refere ao falar ações de graças é transmitir a ideia de algo que é levado diante de Deus como reconhecimento por alguma coisa recebida previamente. É gratidão, é reconhecer as bênçãos de Deus, reconhecer graça de Deus manifesta em nossa vida e espalhar e se movimentar por causa dessa gratidão, né? A gratidão, ela é uma atitude oposta à murmuração que muitas vezes caracteriza o povo de Deus. E que caracteriza o povo de Deus desde sempre. O povo de Deus sempre murmurou muito. Você lembra do povo saindo do Egito? O tanto que aquele povo reclamou, né? O povo murmura demais. E nós às vezes somos levados a também murmurar demais, a reclamar demais. Nós reclamamos porque muitas vezes nós não nos lembramos das razões que nós temos para ser gratos a Deus, né?
E se nós não nos lembrarmos das razões que temos para sermos gratos ao Senhor, nós vamos ter muita dificuldade de cumprir com esse movimento. Nós vamos ter muita dificuldade de compreender o movimento a que Deus nos convida. Não vai fazer sentido, entende? Não vai fazer muito sentido se movimentar na direção do próximo. Não vai fazer sentido fazer o máximo possível e não o mínimo. Por quê? Porque não tem gratidão. Gratidão é combustível da missão. A gratidão, ela é o combustível do nosso movimento. Nós só vamos conseguir nos movimentar e fazer esse movimento de adoração na direção de Deus. E de vivermos uma vida que convida as outras pessoas, uma vida que é um convite ambulante a quem está do nosso lado, se a gratidão for o nosso combustível. Sem a gratidão como combustível, nós não temos muita razão para fazer isso. Nós não temos muito fôlego para fazer isso. Porque gratidão é reconhecer essa graça. E aí sim nós então queremos compartilhar essa graça. É reconhecer que existe uma graça que transborda. Que a graça de Deus, ela é muito mais, ela é muito além do que aquilo que nós merecemos. É muito além do que aquilo que nós, de fato, precisamos, né? Deus nos dá por graça muito além do que nós precisamos. Então nós queremos compartilhar dessa graça. Mas para isso a gente precisa reconhecer. E reconhecer graça é gratidão, né? Isso é ter as ações de graças, é sairmos ao encontro de Deus com ações de graças. E Ele também nos convida a vitoriar o Senhor com salmos. Veja que interessante. Isso aqui é o louvor, é um estilo de vida de louvor. É literalmente aqui para eles cantar canções. Os salmos são isso. Os salmos são canções, né? São músicas. A gente não sabe, ninguém sabe, não se registrou a cifra certinho para a gente poder cantar os salmos e com a melodia certa e com a harmonia certa. Mas a gente sabe que são canções, são poesias hebraicas, né? Que eram cantadas pelo povo. Deus nos convida a cantar a palavra dele, a cantar textos que foram inspirados por ele, né? E isso deve nos chamar a atenção a um estilo de vida de adoração. Louvor não pode ser somente uma coisa que nós fazemos mecanicamente. Não pode ser só um ruído branco na nossa cabeça. Louvor precisa ser algo que faz parte do nosso estilo de vida. Precisa ser uma mensagem de Deus cantada, né? Que não vai acontecer só na igreja. Vai acontecer aqui também. Mas vai acontecer no seu dia a dia. Você ser uma mensagem de Deus. Uma mensagem ambulante do Senhor, né? Através de canções, através daquilo que você vive, daquilo que você fala, através de um estilo de vida de adoração a Deus, né? É isso que vai ser combustível. Esse é um método. Isso daqui é o que deve nos levar, a forma de nós cumprirmos com esse movimento de Deus. Deus nos chama ao movimento. Deus nos chama a nos movimentarmos através desse método. Gratidão. Louvor, gratidão constante e louvor a Deus. Mas tudo isso não está solto no ar. Tudo isso tem motivo e tem fundamento. O salmista nos ensina. Nós precisamos ter a compreensão de qual que é o motivo de Deus para nós nos movimentarmos através desse método. Qual é o motivo de Deus para nos movimentarmos em adoração a Ele e nos movimentarmos chamando as pessoas com ações de graças, cantando, louvando, vivendo em adoração? O motivo está em quem Deus é. Essa é uma parte no Salmo que é muito interessante. Ele fala tudo isso, ele faz todo esse convite. Venham, cantemos, celebremos. Ele fala, saiamos ao seu encontro. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Qual é a razão disso? Qual é o motivo? Porque o Senhor é o Deus supremo. Ele é o grande rei, acima de todos os deuses, né? Existem algumas etapas desse fundamento que eu queria que você olhasse comigo, olhando para o Salmo. A primeira etapa é que Deus, ele é supremo.
Deus é acima de todas as coisas. Deus é acima de todos. Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Deus é acima dos deuses que nós criamos no nosso dia a dia. Deus está acima dos ídolos que nós criamos. Deus está acima do eu, do ego. A gente está em família aqui na pregação, uma coisa boa, né? Mas sabe o que essas coisas me lembram de quando eu era criança? Nossa, me lembra quando eu era criança. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu lembro de várias vezes do meu pai no carro, porque no carro eu perguntava ao meu pai, me comportei hoje, eu era bem pequeno. Aí ele falava às vezes assim, ó, eu queria parar no meio da pregação e perguntar quem que é o pai dessa criança. Ele falava desse jeito. E eu pregando aqui, eu não sei se você sabe, quando a gente prega, fica milhões de coisas na nossa cabeça, né? E eu pensando isso, falando, olha Deus, como que o Senhor... Deus é justo, né? Deus é justo. Mas eu sou grato, que eu amo muito meu filho e podia ser muito pior. Mas feito o parênteses, o fundamento, o motivo que nós encontramos aqui no Salmo, a primeira parte é essa: Deus, ele é supremo. Ele é o Deus supremo sobre todas as coisas. Ele está acima de todos os deuses. Ele está acima dos deuses que nós criamos, dos ídolos que nós criamos, né? Deus é supremo, e uma outra etapa é que Deus ele domina sobre a criação. Veja a continuação no versículo 4, diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Veja, Deus manifesta a sua supremacia, Deus manifesta a sua grandeza através do domínio que ele exerce sobre toda a criação. Ele domina sobre todas as coisas que ele criou. Ele é o Deus supremo, ele é o grande rei, ele é o Deus que domina sobre a criação, ele é o Deus criador, e ele é criador também do seu povo. Diz lá no versículo 6, venham, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E Deus, é muito interessante esse movimento que o salmista faz, porque esse Deus que é o supremo, esse Deus que é criador de todas as coisas, esse Deus que o vento e o mar lhe obedecem, esse Deus que move montanhas, que cria todas as coisas, pelo poder da palavra dele, esse mesmo Deus, ele se relaciona com o seu povo. Diz lá no versículo 7, ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Veja, o Deus supremo, o Deus grandioso, o Deus que criou todas as coisas pelo poder da palavra, o Deus que exerce domínio sobre a sua obra criada, ele nos trata não como formiguinha somente, Deus nos trata como ovelhas, e ele se relaciona conosco como um pastor amoroso, né? Esse é o nosso Deus. Deus, ele é incomparável em majestade e inigualável em cuidado. É o Deus grandioso, é o Deus soberano sobre todas as coisas. Mas como diz a canção, apesar da glória que ele tem, ele se importa comigo também. Ele se importa conosco, porque ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pasto, né? Ele não é um Deus que é apenas transcendente, mas ele é o Deus também imanente. Ele é o Deus que se importa, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que está conosco, se importa conosco, né? Esse deve ser o motivo do nosso movimento. Essa deve ser a razão pela qual nós nos movemos na direção dele, e pela qual nós nos movemos, como vamos, através do Fabiano e do pastor Lazzarini, amanhã até a África. Nós devemos nos mover na direção de almas que precisam do Evangelho e que precisam do nosso apoio, porque ele é o Deus supremo. E porque ele é um Deus que, mesmo sendo grandioso, ele se importa conosco. Ele nos trata como ovelhas do seu pasto e nos dá o privilégio de sermos usados, porque Deus poderia usar muitas outras formas. Deus poderia mandar um anjo lá para aparecer para o Tiago e João e ensinar tudo que Deus quer ensinar. Deus poderia fazer isso, mas Deus escolheu
usar a sua igreja. Deus escolheu usar o seu povo. Deus escolheu nos dar essa tarefa de movimento. Esse é o motivo. O motivo é por causa de quem Deus é. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele se importa conosco. E se importa conosco para levar o Evangelho através dos meios que Ele quiser. Das pessoas que Ele quiser. Até os lugares que Ele quer. E Ele se importa conosco ao nos usar para essa tarefa. Ao nos dar um privilégio gracioso de sermos usados por Ele. Esse é o motivo. Deus é soberano sobre todas as coisas.